Então tá. Coloquei no chat, então, para vocês a presença. E hoje nós vamos trabalhar com derivadas parciais. Uma introdução a derivadas parciais, eu acho que vocês já viram. A questão da derivada, vocês já viram. Então, como nós estamos trabalhando com funções de duas variáveis, então a gente pode falar que a derivada parciais, elas são deriváveis em função de uma variável ou em função de outra variável. Por isso ele fala a relação de derivadas parciais. O que quer dizer? Qual é a relação da derivada? O que acontece? Eu vou compartilhar com vocês uma coisa aqui que é melhor para vocês estarem vendo aí. Então, quando vocês derivam uma função, né, o que estão enxergando? Introdução a derivadas parciais? Sim, sim. 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 Então, quando vocês derivam uma função, vocês encontram, na verdade, o ângulo daquela função naquele ponto, né? Ou a inclinação da reta naquele ponto. Quando nós estamos falando em derivadas parciais, a gente fixa uma das variáveis, no caso, vamos pensar em x e y, e deriva ela em função a x. O que está acontecendo em relação ao eixo do x? Então, qual é a inclinação que essa função está em relação ao eixo do x? E quando tu deriva ela em função a y, tu encontra a inclinação dela em função ao eixo do y. Por isso a derivação se chama de derivadas parciais. Né? Tu faz em função de x ou em função de y. Né? Aqui eu tenho se vocês olharem ali, deixa eu pegar um lápis aqui. Eu tenho uma derivada parcial, notem essa letra é um pouquinho diferente da derivada normal, né? Derivada de f em função da derivada de x, isso aqui é o símbolo de derivação parcial de uma função x ao quadrado y. Quando eu estou derivando essa função derivada parcial em relação a x, eu trato o y como uma constante. Então, se eu faço a derivada dessa função em relação a x, tudo que não é x, números e letras que não são x, elas são consideradas umas funções, ou são constantes. Então, notem aqui, eu tenho uma derivada parcial em relação a x da função x ao quadrado y, né? O que eu vou derivar, na verdade, é só o x ao quadrado. O y é uma constante. Então, ela conserva a constante para lá. Derivo do x ao quadrado, né? A derivada de x ao quadrado é a derivada da potência, né? Então, derivada de x ao quadrado é 2xy. Então, eu reescrevo o y aqui no lado. Então, a derivada parcial dessa função em relação a x, ela vai ser 2xy. A mesma função, se eu for fazer uma derivada parcial em relação a y, então eu trato o x ao quadrado como sendo uma constante e derivada de y vai dar 1. Então, a derivada parcial da função em relação a y vai dar o próprio x ao quadrado, né? Porque x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. Ele diz aqui que este símbolo D curvado, né, é chamado del e é usado para distinguir derivadas parciais das derivadas ordinárias de uma variável, ou devemos dizer para diferenciá-las, né? Então, quando aparecer esse del ao lado da função, eu estou simbolizando, na verdade, que é uma derivada parcial em relação a x. É usado
geralmente, para funções com duas variáveis, duas ou mais variáveis, né? Em razão, para um novo tipo de derivada, é que quando a entrada de uma função é composta de múltiplas variáveis, é isso que eu estou dizendo, queremos ver como a função muda quando deixamos apenas uma destas variáveis mudar, enquanto mantemos todas as outras constantes. O que se trabalha na derivação parcial é isso. Quando tu tem vários componentes que tu está estudando, né? Tu está falando em deslocamento, tu está falando em tempo, tu está falando em temperatura, tu está trabalhando com essas unidades separadas, juntas, e aí tu quer entender o comportamento dela, congela as outras duas e trabalha só com uma. Então, tu faz uma derivação dela em todo, congelando os outros pontos, os outros dois. E aí tu entende como ela vai se comportar se tu congelar os outros dois. E isso tu faz separadamente para cada uma dessas unidades que vocês estiverem trabalhando. Então, é assim que se criou as derivadas parciais, para que possa entender o comportamento dessas variáveis, separando ou isolando das outras, né? Aqui diz assim que a razão para um novo tipo de derivada é que quando a entrada de uma função é composta de múltiplas variáveis, queremos ver como a função muda quando deixamos apenas uma dessas variáveis mudar, enquanto mantemos todas as outras constantes. É quando tu tem um estudo de várias outras constantes juntas, então tu faz um estudo. No que diz respeito a gráficos tridimensionais, você pode imaginar a derivada parcial de x cortando o gráfico da df com um plano representando um valor constante de y. Então, é medir a inclinação da curva resultante ao longo do corte. É isso que eu falei ali, tu faz o estudo em relação ao eixo do x. Isso aqui não está bem visto, mas tu entende o comportamento dessa função em relação ao eixo do x. Qual a inclinação em cada ponto que vai variando e mantém o y. Tu corta o y num ponto e entende como que se comporta essa função em relação ao eixo do y. Aqui ele tem uma definição, que o que é uma derivada parcial, né? Então, vamos assumir que você está familiarizado com as derivadas ordinárias df dx do cálculo de uma variável. Na verdade, eu gosto dessa notação para derivada porque você pode interpretá-la assim. Interprete dx como uma mudança muito pequena de x. Interprete df como uma mudança muito pequena da saída df, onde entende-se que essa pequena mudança é que resulta da pequena mudança de x na entrada. Ou seja, a pequena mudança que tu faz no x, ele reflete na função também. Então, tem esse comportamento da derivada parcial. Tu congela as outras e mantém a variação numa delas para te entender o comportamento. Então, faz a variação. Aqui tem uma entrada desse exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou fechar esse aqui e vou mostrar a resolução de outro exemplo aqui para vocês. Só um momentinho aí já. Aqui. Estão enxergando? Ah, não compartilhei ainda. Agora sim. Enxergando? Sim. Sim. Ó, ele pede para determine a derivada parcial da f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x e a y. Então, vou fazer as derivadas parciais em relação a x e em relação a y.
Quando eu pego essa função aqui e vou derivar em relação a x, isso aqui é uma constante. Y ao quadrado é uma constante. Então, só vou derivar isso aqui. Qual é a derivada de uma constante? Zero. É zero. Então, isso aqui, a derivada disso aqui anula, que vai dar zero, e a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, está aqui. Então, a derivada dessa função f aqui em relação a x é 2x, mais a derivada de y ao quadrado, que é uma constante, é zero. Então, ele mais zero teria aqui, ó, mais zero, que não precisa aparecer. Ah, meu lápis aqui está horrível. Já minha letra já não é boa, isso aqui. Então, quando eu pego a função, e aí eu peço para derivar ela em relação a y agora. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Agora eu quero a derivada dessa mesma função, só que a derivada parcial, notem o símbolo aqui, ó, que é o del df sobre del dy, derivada parcial da f em relação a y, dessa função aqui. Isso aqui agora é uma constante, então isso aqui vai dar zero, a derivada disso aqui em relação a y é zero, mais a derivada disso aqui em relação a y é 2y, que está aqui a resposta, ó. Derivada parcial da função f em relação a y. Certo? Entendido o que é a questão das derivadas parciais? Uhum. Certo. Vou dar outro exemplo. Vou apagar aqui. Ó, aqui eu tenho 3 funções. Vou pegar um lápis aqui. Ó, dada a função, calcula as derivadas parciais das funções a seguir. Eu tenho uma função f de x e y igual a x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E vou calcular as derivadas parciais em relação a x e a y. Ó, derivada parcial dessa função em relação a x, que é o primeiro que eu vou fazer. Está ali o resultado aqui no lado. Mas isso aqui primeiro. Derivada em relação a x dessa parte aqui é 2x. Né? Derivada de x ao quadrado é 2x. Concordam? Sim. Mas a derivada disso aqui em relação a x, como y é uma constante, então isso aqui vai dar 1. Derivada de x é 1 vezes essa constante que é y. Então, dá y. Mais a derivada dessa parte aqui em relação a x. Mas isso aqui é uma constante. Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 0. Y ao quadrado em relação a x, isso aqui é uma constante, derivada de uma constante é 0. Então, o resultado está aqui, ó. Aqui está o resultado, ó. Então, a derivada dessa função em relação a x, né, dessa função aqui em relação a x, é 2x mais y. Agora, vou pegar e derivar a mesma função, só que em relação a y. A derivada dessa função aqui em relação a y, isso aqui é uma constante. Isso aqui dá o quê? X ao quadrado. A derivada de x ao quadrado em relação a y? Zero. Zero. Concordam? Sim. Zero, sim. Zero. Mais derivada de x vezes y em relação a y, o x é uma constante, o y, a derivada de y é 1. Então, isso aqui vai dar x. Mais a derivada dessa função aqui, dessa parte em relação a y, de y ao quadrado, é 2y, concorda? Sim. Então, está aqui a solução. A derivada da função f, dessa função aqui,
em relação a y dá x mais 2y, que está aqui a resposta aqui. Exemplo B aqui. Deixa eu pegar o lápis. A derivada parcial dessa função aqui, 3x ao cubo mais 5y na quarta em relação a x. Isso aqui tudo, ó, 5y na quarta é uma constante. Então, a derivada disso aqui vai dar o quê? Zero. Zero. Isso aqui vai dar uma derivada de um... Como eu falei o nome? De uma potência, derivada de uma potência, né, no caso. Então, vai ser 3 vezes esse 3, e cai o índice dessa potência aqui. Então, vai ser 3 vezes 3, 9x ao quadrado, que está aqui o resultado. Então, isso aqui vai dar 9x ao quadrado mais 0, que dá aquele resultado lá. Por que isso? Porque eu estou derivando essa função aqui em relação a x. Então, isso aqui tudo é uma constante, que vai dar 0, e essa derivada aqui, como é uma derivada de um quociente, de uma potência, então, 3 vezes 3, 9x na segunda. Agora, eu vou derivar a mesma função em relação a y. Então, agora, isso aqui, tudo aqui, ó, é uma constante. Uma constante. Então, a derivada disso aqui, 3x ao cubo, em relação a y, vai dar 0. Mais a derivada dessa aqui vai ser 4 vezes 5, 20. Y na terceira. Que é a mesma derivada da potência aqui. Então, que está aqui o resultado, a derivada dessa função, derivada parcial, né? O del f, del sobre del y, né? Derivada parcial da função f em relação a y. Aqui nós temos um outro exemplo. Eu tenho uma raiz quadrada de x ao quadrado mais y, e nós vamos derivar essa função em relação a x. Isso aqui é uma derivada de uma x ao quadrado mais y ao quadrado na 1/2, né? Se tu transformar isso num produto, num meio, tu vai ser 1/2 menos 1, vai dar menos 1/2. Que vai dar essa raiz aqui embaixo, vezes a derivada daquilo que está ali dentro. Né? Vou colocar aqui no lado, aqui. Como é em relação a x, tá? Eu vou escrever isso aqui. Vou tentar aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado na 1/2. Certo? A derivada disso aqui vai ser tudo que está ali dentro, x ao quadrado. Esse mouse aqui tá uma droga. Mais y ao quadrado, como é o produto, dá 1/2, Deus o livre, menos 1. Que multiplica a derivada daquilo que está ali dentro. Com a derivada do que está ali dentro. Que vai dar quanto? Em relação a x? Isto. Dá 2x? Dá 2x, né? É isso, é o produto, né? Produto. Aqui está x, né? Tem algum erro aqui, eu acho. Mas tudo bem. Então, temos a derivada em relação a x dessa parte aqui,
da derivada é u elevado na 1, na 1 meio, então vai dar u na 1 meio menos 1, que multiplica... Não, mas faltou 1 meio, tá certo lá? Porque esse 1 meio sai multiplicando também, né? É 1 meio que multiplica aquilo ali. Tinha esquecido 1 meio, tá certo? Entende o que eu tô falando aqui? Esse 1 meio aqui, ó. Seria quase uma regra da cadeia, não é? Isso, exato. Não, mas é isso mesmo. Esse 1 meio vem para cá multiplicando, concordam? Sim. 1 meio que multiplica essa base aqui, menos 1, expoente menos 1, vezes a derivada disso aqui que está aqui dentro, que é 2x. Só que esse 2 vai cortar com esse 2 do meio aqui, ó. E vai dar esse resultado que está aqui. Vou treinar esse lápis aqui. Falta uma caneta. Eu vou comprar uma caneta para mim, que daí eu vou apagar aqui de novo. Vamos de novo. Entenderam o que eu falei, né? Quem não entendeu, me pergunta aí que eu vou... Porque esse meu lápis aqui tá horrível. Então, vamos de novo. Isso aqui, eu vou dizer que é o que está dentro da raiz. É o... Não, 1 meio. Certo? Todo mundo entendeu ali que isso aqui é u na 1 meio, é isso aqui, ó? Sim, sim, é aquela que substitui, né, professor? Daí por u na 1 meio. Isso, exatamente. Tá, agora já entendi melhor. Tá? Isso aqui, ó, o que está dentro da raiz eu chamei de u, e a raiz é 1 meio, certo? Então, a derivada disso aqui é u, não, é 1 meio, vezes u na 1 meio menos 1. Deixa eu apagar aqui. Vezes aqui, vezes, vou dar U'. Só que esse U' é em relação a x, né? Então, como é em relação a x, esse U' aqui vai dar 2x no resultado, concordam? Quem que é U? U é x ao quadrado. Mais y ao quadrado. Isso, mais y ao quadrado. Y ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 meio de x ao quadrado mais y ao quadrado na menos 1 meio, porque 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, por isso que essa raiz vem para baixo aqui, ó. Que menos 1 meio, para tornar ele positivo, ele vai para o denominador. E esse U' aqui, ó, eu derivo em relação a x. Então, isso aqui vai dar 2x. Então, esse U' vai dar... U' vai dar 2x, que esse 2 daqui, ó... Deixa eu trocar de cor aqui. Esse 2 daqui, ó, vai cortar com esse 2 da derivada do... Por isso que some o 2 daqui, só fica o x lá em cima. X dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, estou derivando em relação a x. Mas as regras que vocês já aprenderam de derivação é a mesma. A única questão que vocês têm que entender é que as derivações parciais, quando eu estiver usando em relação a uma variável x, tudo que não é variável x vai ser constante.
e quando eu estiver fazendo a derivada em relação a y, o que vai ser constante é o que não é y. Então, essa é a diferença da derivação simples. Quando eu estou falando em derivadas parciais, é por causa que eu estou congelando as outras variáveis ou considerando essas variáveis umas constantes. Né? Imagino que ela congele e faço variação com aquela unidade que eu quero que varie. Então, vamos lá para a derivada parcial em relação a y agora. Mesma coisa aqui. Eu digo que é u elevado na 1/2, então vai dar 1/2 que multiplica u na 1/2. Então, eu vou derivar. Vou dizer que... Vou tentar escrever melhor aqui. Que u é x² mais y². Então, eu tenho que isso aqui essa função aqui é u elevado na 1/2. Isso vai dar, então, 1/2, que multiplica u na menos 1/2, porque eu já vou fazer a 1/2 menos 1, vai dar menos 1/2, vezes u'. Sendo que u', essa derivada que eu vou fazer, essa u' aqui, que ficou horrível ali, é em relação a y, vai dar 2y. E aí que vai cortar com esse 2. Então, vai me sobrar só y, que é o que sobrou do 2y aqui, sobre esse u, é a raiz aqui embaixo, aqui, ó. Raiz que está ali, né? x² mais y². Então, tem a derivada parcial em relação a y, né? Resolvido da mesma forma que eu fiz antes ali. Só que o que eu congelei, na verdade, quando eu fiz em relação a y, eu mantive o x como uma constante. Então, ele congela a constante x e faz a derivação ou a diferenciação em relação à variável y. Mais uma aí. Tem... Enxergando? Sim, sim. Sim. Vamos pegar aqui. Ó, então aqui eu tenho... Determine as derivadas parciais. Quando eu peço as derivadas parciais, se eu tiver duas variáveis, são duas derivadas parciais. Se eu tiver 3 variáveis, 3 derivadas parciais. Se eu tiver 4 variáveis, 4 derivadas parciais. E assim sucessivamente. Nesse caso, eu tenho uma função de x e y, x² y² menos 3xy mais 4, e ele pede a derivadas parciais, vou fazer em relação a x. Em relação a x, esse elemento aqui, se eu derivar em relação a x, vai dar 2xy², porque eu derivei isso aqui em relação a x, o x² é o 2xy², a outra é uma constante. Menos... Em relação a x, isso aqui, derivada de x em relação a x dá 1. Então, sobra o 3y como uma constante. Mais a derivada desse elemento 4 em relação de uma constante vai dar 0. Então, deu 0, está aqui. Então, eu tenho, em relação a x dessa função aqui, está aqui, inclusive está aqui o resultado. Ó, derivada da função f, derivada parcial da função f em relação à variável x, eu tenho como igual a 2xy² menos 3y.
E aí poderia usar qual é a taxa de inclinação no ponto x igual a tanto, y igual a tanto, né? Porque eu posso saber a inclinação. Aqui eu tenho a função da derivada, né? Da inclinação. Mas eu posso saber qual é a inclinação em qualquer ponto dessa função. Aí eu posso definir, né? Qual é a inclinação dessa função lá no ponto x e y tal. Eu posso jogar lá e dizer que a inclinação lá é tanto. Por quê? Porque a inclinação, quando vocês derivam a função, na verdade, é o ponto de inclinação dele lá, que é a tangente do... Lembram lá da derivação, né? É a inclinação da reta tangente que corta a função naquele ponto. E as definições de derivações, elas permanecem as mesmas. Só que ela tem estudo em relação aos 2 eixos, ou 3 eixos, ou 4 eixos, e aí sim, sucessivamente. Bom, a mesma função agora é derivada em função da variável y. Eu considero x ao quadrado uma constante, derivo y ao quadrado em relação a y, vai dar 2y. Então, fica 2y, fica isso aqui. 2y. Vou parar de tentar escrever, tem ali, está escrito. Dá 2y ao quadrado. 2yx ao quadrado, desculpe. Ou 2x ao quadrado y, como está aqui. Menos, e aí eu vou derivar isso aqui em relação a y, vai dar 1 vezes o 3x, que é uma constante. Então, menos 3x. E isso aqui é uma constante também, fica mais 0. Né? Mas não precisa escrever o mais 0 nesse caso aqui, tá? Para definição. Então, tem as duas derivações parciais dela escritas aqui, as duas derivadas parciais. Aqui é a regra da cadeia. Ele pede para determinar as derivadas parciais da função, né, z igual, ou aqui ele definiu como z igual, ou poderia ser f de xy, né? Vou pegar o lápis aqui. Então, tá. Eu digo que isso aqui é u elevado na quarta potência. Então, a derivada disso aqui vai ser 4 vezes u na terceira, vezes o que está lá dentro, o linha. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui, né? Sim? O linha seria a derivada do U, né, professor? Isto. Notem que essa função aqui, ó, está elevado na quarta potência, concordam? Sim, sim, sim. Então, eu chamei tudo que está aqui dentro como u elevado na quarta. Tá, aí até eu entendi. U na quarta é 4 vezes u na terceira, vezes o que tá, a derivada daquilo que está lá dentro. Ah, tá, ele desce, né, e diminui um do expoente. Isso, exatamente. Tá, Mesma agora regra entendi. de derivação lá. Tá, agora entendi.
Tem que ver E a aí tá tabela aqui, de então, novo. ó. Como? Tem que ver a tabela de novo. Sim, busquem as tabelas lá de derivação, porque eu não, agora vai aparecer as trigonométricas ali. Já vai chegar lá, aquelas que vocês gostam. As Tá. fáceis eu vou fazer, eu vou deixar as difíceis para vocês. Ah, que legal. Ah, deixou só as brabas com nós. A hora que começar a ficar difícil aqui, eu vou dizer para vocês fazerem em casa para treinar. Não, é tranquilo. Eu sei que a parte trigonométrica é mais chata, se vocês sempre sabem disso, mas é treinamento, né? É questão de estar com a tabela na mão de novo, né? Buscar a tabela, né? E treinar. Nesse caso, a única mudança das derivações parciais para as derivadas que vocês viram com uma variável só, é que nesse caso, quando eu estou derivando em função de uma variável, as outras se tornam constantes, né? Tem que tratar dessa forma. Então, ela segue muito parecida com aquela, porque tu está tratando as outras variáveis como variáveis constantes, né? Trata ela como umas questões constantes. Então, aqui no caso, aqui, ó, eu disse que o que estava dentro do parênteses é u elevado na quarta. Então, dá 4 vezes o u, que está escrito aqui, ó, na terceira, porque caiu um número, a potência caiu, né? Vezes a derivada disso que está aqui em relação a x. Mas o que está aqui em relação a x, isso aqui é uma constante, ó, isso aqui vai zerar, isso aqui dá 2x, e isso aqui, a derivada de x, nesse caso, vai dar y, ó, porque o derivado de x na x é 1, então sobra só o y. E dá esse resultado aqui. Teria que fazer o produto disso aqui ou não, porque isso aqui está elevado na terceira, ó. Não vamos abrir esse produto aqui, né? Essa potência aqui, não vamos, deixa dessa forma mesmo. Se quisesse abrir, ou se houvesse a necessidade de fazer abertura, né? Mas não é o caso aqui. Mesmo caso para cá. Em relação a y, a mesma coisa. Eu tenho u na quarta, então vai dar 4 vezes u na terceira, u'. Só que a derivada aqui que vai ser diferente, ó. Porque a derivada aqui vai ser em relação a y. Então, isso aqui vai ser constante, vai zerar. Isso aqui vai ser derivada em relação a y, então, derivada de y em relação a y dá 1, por isso sobrou menos x só. E isso aqui vai dar 2y. Então, a única coisa que muda nessa derivação aqui são esses elementos aqui, que uma é derivada em relação a x e a outra é derivada em relação a y, porque elas são derivadas parciais. Mais uma aqui, depois eu... Vamos pegar uma canetinha aqui. Certo. Determine as derivadas parciais da função f de xy igual a seno de x mais 3y menos cosseno de x menos y. Então, derivando essa função em relação a x, né, eu posso chamar isso aqui como seno de u. Variedade. O mouse não anda. Agora vai começar a complicar. Não, tranquilo. Eu vou escrever ali em cima que eu ganho mais. Aqui, ó. Isso aqui eu chamo de u. Isso aqui eu chamo de u. Ó, agora melhorou. Entendi.
para melhor. Então, derivada disso aqui em relação a x, primeira, derivada em função de x. Então, derivada de seno é cosseno, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Vezes a derivada de u. Quanto que é a derivada desse u aqui em relação a x? Se isso aqui é uma constante, isso aqui zero, derivada de x em relação a x é 1. Então, por isso aqui tem 1, ó, mas não aparece. Certo? Sim. Menos. Derivada de cosseno é menos seno, concordam? Sim. Menos Sim. com menos, aqui vai dar mais. Ó. Foi o que virou isso aqui, ó, virou mais. Tá. Seno daquilo que está lá dentro, vezes a derivada disso aqui em relação a x. Derivada disso aqui em relação a x, de 2x em relação a x dá 2, concordam? Sim. Por isso esse 2 apareceu aqui. Então, a derivada parcial dessa função seno de x mais 3y menos cosseno de 2x menos y deu cosseno de x mais 3y vezes 1, que não aparece, que é a derivada dessa parte que está aqui, desse u primeiro do seno, mais... Por que mais? Porque deu menos da função e menos da derivada de seno. Então, por isso, mais 2 vezes o seno de u. Porque a derivada desse u aqui deu 2. Por isso, esse 2 na frente aqui. Então, derivada de seno é cosseno e derivada de cosseno é menos seno. Agora, a mesma coisa serve para a derivada em relação a y. Por isso apareceu esse 3 na frente aqui do cosseno, porque eu estou derivando esse u que está aqui dentro em relação a y. E em relação a y, isso aqui dá 3. Por isso apareceu esse 3 aqui. Ó. Ele vai para frente, né, professor? Isso porque a derivada de seno de u é cosseno de u vezes u'. Então, a derivada disso aqui que eu chamei de u, em relação a y, é 3. Por isso apareceu esse 3 na frente aqui. 3 vezes cosseno de x mais 3y, menos a derivada de cosseno, que é seno dessa função aqui, só que a derivada disso aqui em relação a y é 1. Ó. Então, por isso não aparece... É a derivada do arco, né, professor? Isto. É menos... Não, por isso que ficou negativo. Vamos pensar aqui. Derivada de cosseno é menos seno, certo? Certo. Menos daqui. Menos a derivada do cosseno deu mais. Mas a derivada disso aqui deu menos 1, ó. Então, por isso, isso aqui ficou negativo. Entenderam o que eu falei? Sim, não, Ó, menos dessa função aqui. Menos da derivada do cosseno, que é menos seno, menos com menos deu mais, certo? Mas daí eu tenho a derivada desse u aqui, ó, que deu menos 1. Por isso, voltou a ser menos aqui. Então, são 3 negativos aqui. Eu vou enviar um link para vocês de derivadas parciais com o professor fala, um link do YouTube. Provavelmente vou achar um que seja bem didático para vocês. Vou anotar aqui um link de derivações parciais. E uns 4 exercícios para vocês provavelmente até amanhã à noite A aula lá no SICA, consegue colocar essa aula que eu cheguei atrasada? Sim, que eu estou gravando aí? Sim. Mando o link para vocês. E o da presença?
Da É que eu presença, cheguei- vou mandar de novo aí para vocês. Tá. É que eu cheguei, já tinha começado a aula. Não, tranquilo. Vou mandar de novo da presença agora. Pra mim não tá aparecendo aqui Do qual? da presença no chat. Acho que é Coloquei internet. agora. Mas deve ser internet. Não, tá aí, não tá? Não, pra mim não aparece. Eu mando no WhatsApp lá agora. Ele Tá. colocou de novo. Alguém manda no WhatsApp lá para Lara, lá, por favor. Tranquilo? Agora eu vou falar do... eu tenho aqui o link dos exercícios que eu pedi para vocês da aula anterior, que eu não tinha terminado. Daí coloquei para vocês. São 4 exercícios lá de funções com 2 variáveis, 2 ou mais variáveis, mas com 2, de curva de níveis e coisas para vocês anexarem ali, para relembrarem. E aí, até amanhã, eu mando umas 4 exercícios desses aí para vocês trabalharem com derivações parciais. Porque esse é bem mais tranquilo que o outro lá. Professor, Fale. o senhor mandou um link de um trabalho de geometria analítica, distância V2. Não, eu não mudei lá só, eu acho. Vamos ver se é. Eu vou abrir aí, só aqui. Só não mudou o número, o nome. Calcule a... O nome, mas eu mudo o nome lá já. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou mudar o nome lá já. Até quando que é para entregar, professor? Assim que vocês puderem, pessoal. Vou deixar o link, vocês podem mandar a hora que puder, né? Não deixe acumular as coisas, vamos tentar entregando assim que der, né? Que aí já fica lá para mim, lá, ó. Avaliação de... Tá, vamos lá. Deixa eu só... Eu mudei o texto lá em cima, lá. Quem acessar agora já vai estar cálculo 2, cálculo 2, cálculo 3. Tá. Ok. Mando o material dessas resolvidas para vocês, sim. Vou tentar separar, é um arquivo maior, mas eu vou tentar tirar eles separado. Acho que eu vou imprimir, depois eu escaneio e mando para vocês, que fica mais tranquilo. Certo? O que eu fico devendo para vocês, então, deixa eu anotar aqui, porque senão material esse, vou postar no link, lá no Siga para vocês o material. Então, um link de olhando mais um pouco sobre derivação parcial, os exercícios com 4, pedindo 4 exercícios mais ou menos para vocês, desses exercícios de derivadas parciais, e o material que eu usei hoje. Tá? E o link do vídeo, vou colocar na minha página lá. Lá na minha página tá complicado. Vou botar no... Tá, eu vou dar um jeito. Tá bom. É isso. Dúvidas?
Dúvidas vão surgindo. Nenhuma? Por enquanto, não.